Gosta de histórias de terror? Então você precisa ler A Hora do Lobisomem, de Stephen King. Um clássico arrepiante e agora com 27% de desconto. O link está na descrição do vídeo. Aproveite. Meu nome é Pedro, e essa história aconteceu em 1987, quando eu tinha apenas 19 anos. Até hoje, pensar naquele evento me faz arrepiar. Cresci ouvindo as lendas do interior, sobre almas penadas, assombrações e, claro, o lobisomem. Na época, eu não acreditava em nada disso. Achava que eram só histórias para assustar crianças ou passar o tempo em noites de café e conversa. Mas o que vi naquele ano me fez questionar tudo o que eu achava que sabia. Era uma noite de outono, e a lua cheia iluminava os campos do sítio onde minha família morava. Meu pai, um homem trabalhador e cético, havia recebido a visita de um velho conhecido, o seu Antônio. Ele era um homem estranho, de poucas palavras, sempre vestindo roupas surradas e com um olhar profundo que parecia atravessar a gente. Meu pai dizia que ele era um homem de vida sofrida, mas que não fazia mal a ninguém. No entanto, os moradores da região cochichavam que ele tinha um passado sombrio e que, nos dias de lua cheia, desaparecia sem dar explicações. Naquela noite, depois de um jantar simples, seu Antônio pediu para dormir no celeiro. Meu pai não viu problema e concordou, mas minha mãe parecia inquieta. Ela cruzou os braços, franzindo a testa, como se quisesse dizer algo, mas preferiu se calar. Eu também não gostei da ideia. Algo nele me incomodava, embora eu não soubesse explicar o quê. Mais tarde, já deitado, ouvi um som estranho vindo de fora. Era um tipo de rosnado baixo, quase abafado, mas que fez minha pele se arrepiar. Pensei que fosse apenas um dos cães do sítio, mas o som era diferente, mais gutural, como se viesse de algo grande. Decidi sair para ver o que era. Com a lanterna em mãos, caminhei até o celeiro, sentindo o coração bater cada vez mais rápido. Quando cheguei perto, percebi que a porta estava entreaberta e havia marcas de arranhões na madeira. Meu instinto dizia para voltar, mas a curiosidade foi maior. Empurrei a porta devagar, tentando não fazer barulho. A luz da lanterna iluminou o interior, revelando palha espalhada pelo chão e algo que parecia couro ou pelos escuros. Não vi seu Antônio lá dentro, mas senti um cheiro forte de animal, misturado a um odor de ferro, como sangue. Foi então que ouvi o som de passos pesados atrás de mim. Me virei rápido e o que vi me fez congelar. Uma criatura enorme, metade homem, metade besta, estava parada ali. Seus olhos brilhavam como brasas, e os dentes afiados refletiam a luz da lanterna. Eu quis gritar, mas minha voz não saía. A coisa deu um passo na minha direção, e eu tropecei para trás, caindo sobre a palha. O lobisomem, porque não havia outra palavra para descrevê-lo, parecia me observar, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. Foi então que ouvi um som vindo da casa, o barulho de uma porta se abrindo e a voz do meu pai chamando meu nome. A criatura se virou na direção do som, deu um rosnado baixo e saiu correndo em direção ao matagal. Fiquei lá, paralisado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente recuperei os sentidos, corri de volta para casa. Minha mãe e meu pai estavam na sala, me olhando com preocupação. Eu queria contar o que tinha visto, mas as palavras não saíam. Meu pai perguntou se eu estava bem, e tudo o que consegui fazer foi balançar a cabeça. Naquela noite quase não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos brilhantes e aqueles dentes afiados. Na manhã seguinte, quando fomos ao celeiro, encontramos o lugar revirado. Havia marcas de garras nas paredes e manchas de sangue no chão. Meu pai tentou justificar, dizendo que devia ter sido algum animal selvagem, mas eu sabia a verdade. Seu Antônio não estava em lugar nenhum. Ele simplesmente desapareceu, assim como fazia em todas as noites de lua cheia. Os dias seguintes foram um tormento. Cada vez que eu ouvia um barulho estranho ou via uma sombra se movendo ao longe, meu coração disparava. Comecei a evitar sair de casa à noite, mesmo que fosse para algo simples como buscar água no poço. Minha mãe, percebendo meu comportamento, tentou conversar comigo, mas eu não sabia como explicar o que tinha visto. Quem acreditaria em mim? Algumas semanas depois, um vizinho apareceu com uma história estranha.
Ele disse que viu algo parecido, com um cachorro gigante andando pelo milharal na noite anterior. Ele não era um homem de se impressionar fácil, mas dava para ver o medo nos olhos dele. Isso só confirmou o que eu já suspeitava. O lobisomem ainda estava por perto. Decidi que precisava fazer algo. Mesmo com medo, eu sabia que não podia viver para sempre olhando por cima do ombro. Lembrei de ouvir minha avó falar que criaturas como essa temiam facas, pois aparentemente quebravam a maldição. Porém, era só uma lenda e não era completamente certa. Pegue uma velha faca que meu pai guardava, deixe-a bem afiada e esperei. Na noite seguinte, quando a lua cheia estava no alto, ouvi novamente os rosnados. Peguei minha lanterna e a faca, respirando fundo para controlar o tremor nas mãos. Saí devagar, tentando não fazer barulho. Meu coração parecia querer explodir no peito, mas continuei. Quando cheguei perto do celeiro, lá estava ele, a criatura. Ela parecia ainda mais assustadora do que da primeira vez. Você não vai me pegar, murmurei, mais para me convencer do que para ameaçá-lo. A criatura percebeu minha presença e avançou. Tudo aconteceu muito rápido. Eu rolei para o lado, sentindo o vento do golpe que ele desferiu passar tão perto que quase me derrubou. Consegui cravar a faca em seu braço e ele deu um urro que parecia mais um trovão. Antes que pudesse reagir, novamente, ele fugiu para o matagal, deixando um rastro de sangue. Seu Antônio nunca mais voltou, mas os rosnados e aparições também cessaram. Os moradores diziam que ele devia ter ido embora, mas eu sabia a verdade. Ele era a fera. Nunca contei isso a ninguém, mas carrego essa história comigo até hoje. E sempre que ouço o uivo de um lobo ao longe, não consigo evitar lembrar daqueles olhos brilhantes e do terror que senti naquela noite. Não sei se a história de que uma faca pode quebrar a maldição é verdade, mas de qualquer jeito, sempre temos que lembrar. Há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.